A oração ajuda a cancelar e neutralizar os planos malignos do diabo na arena espiritual. Isso é muito poderoso. A oração ajuda a cancelar e a anular os planos malignos do diabo na arena espiritual. Vocês sabiam que muitas das coisas erradas que acontecem no mundo, na terra hoje, são causados pelos demônios? Muitos acidentes que nós vemos não são normais. Muitas brigas nos casamentos que nós experimentamos não são normais. Mesmo aqueles que se viciam, que se drogam, aquilo não é normal. Por detrás daquilo está lá um demônio. Só que você não vê. Dia após dia o diabo com os demônios planeiam acidentes. Vocês sabiam que os feiticeiros costumam ter reuniões? A sede dos feiticeiros no mundo neste momento agora é Índia. Eles costumam fazer reunião e costumam planear quando é que eles vão derrubar um ônibus, ou um trem, ou um avião, ou um caminhão. Eles já sabem quando. Quando eles querem beber sangue de uma pessoa, matam uma pessoa. Quando querem muito sangue, podem derrubar um ônibus e morrerem muitas pessoas. Eles bebem muito sangue. O que eles querem é sangue. É por isso que quando nós oramos, Deus intervém. É necessária oração. Por quê? Porque quando nós oramos, é por isso que é necessário orar. Porque quando nós oramos, nós ajudamos a cancelar aqueles planos. Nós travamos o diabo no espírito antes de ele executar o plano dele maligno na terra. A oração é uma atividade espiritual. Você não ora porque quer pedir algo. É muito mais do que isso. Oração é trabalho. É um dever que você tem. Se a igreja não ora, muita coisa vai andar errado. Se o Brasil vai mudar e ser melhor, será resultado das orações do povo de Deus. Não se esqueça o que Jesus disse. Disse: haverá um tempo de tribulação na terra, que se não fosse por causa dos eleitos, nenhuma carne se salvaria. Quem são os eleitos? É a igreja. Uma das coisas para mim que me preocupa muito e me irrita muitas vezes é que muitos cristãos não estão interessados com a vida social, econômica do seu país. Dizem: o que acontece na televisão, aquele acidente ali, eu não entro, não fui eu, é meu vizinho, é meu... Você não sabe. Jesus disse: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Vocês estão aqui para efetuar mudança. Quando você ora, você efetua mudança no espírito. Há poder na oração. Olha para a sua família hoje. Você pode orar para a sua família e Deus abrir portas para lá haver casamentos, para lá haver paz, para lá haver saúde. Se há morte na família, você pode travar esse espírito de morte por meio das suas orações. Não há limite para o que a oração pode alcançar. A oração tem tremendo poder. Tremendo poder. Tremendo poder. Tremendo poder. Tiago disse: a oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração do justo pode muito. A oração do justo tem poder, pode muito. Significa, você não tem como calcular os resultados da oração do justo. Há poder na oração. Há habilidade de causar mudanças. Em Santa Lúcia, naquela ilha, havia lá muitas cobras. Muitas cobras. E um homem de Deus chegou lá e disse: a partir de hoje, eu repreendo as cobras. E desapareceram do mapa. Há poder na oração. Há poder. Então, quando nós oramos, tudo que o diabo planeou contra nós é cancelado antes de acontecer. Quero ler isto para terminar. Atos capítulo 12. Atos 12. Atos 12, versículo 1. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos.
E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos e soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele, a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estando Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te. Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas da tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta do ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando-se para si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Aleluia. E obrigado. Nós encontramos uma coisa muito importante que aconteceu nesse Atos capítulo 12. Olhem para isto. Os demônios incorporam pessoas para agir na terra. Porque sem um corpo físico, eles não têm legalidade na terra. Muitas coisas que acontecem que nós vemos, que achamos normais, são atividades demoníacas através da agência do homem. Eles usam homens. Quando de vocês já chegaram em casa e de repente vocês estavam felizes, marido e mulher, esposa e esposo, e num piscar de olho, o seu marido muda, fica muito bravo consigo, começa a discutir consigo. Você sabe que há uma interferência diabólica aqui, não é ele? O mesmo acontece também com sua mulher. O irmão contou-me ontem aqui que a esposa carregou as roupas e ele abandonou, foi embora. Um irmão disse: eu estava a trabalhar, de repente fui exonerado do trabalho sem justa causa. Coisas acontecem com nossos filhos, vão para a escola e não compreendem a matéria por causa de demônios. Quando nós oramos, a mente deles pode se abrir. A mente das crianças pode se abrir. O que aconteceu aqui no Atos 12? Este homem, Herodes, ele era um governante, um governador, era um rei. O diabo entrou nele e ele prendeu Tiago. Note que até aqui a igreja tinha 3 pilares. O primeiro pilar era Pedro, o segundo era João, o terceiro era Tiago. E Herodes mandou prender a Tiago. Quando Herodes prende a Tiago, acompanha aqui muito atentamente, que dará uma coisa muito importante, que dará uma coisa aqui à igreja. No Atos, capítulo 4, os apóstolos são presos por terem curado um coxo. São batidos e soltos. No Atos 5, os apóstolos são de novo presos e são encarcerados. Havia um espírito que não queria que a igreja avançasse. Em certos estados, ou municípios, ou países no mundo inteiro, o diabo tem levantado, inclusive, leis ou pessoas para lutarem contra o progresso da igreja de Cristo. E se a igreja não orar, ela pode ficar definhada no mesmo lugar. É o que aconteceu naquele instante. Quando eles são presos, a Bíblia diz que um anjo veio, eles não oraram, porque ainda eram bebês. E o anjo veio e abriu as portas, sem eles terem orado. E eles saíram.
Sabe o que eles pensaram? Não faz mal, Deus sempre vai nos livrar. Quer oremos, quer não. Eles não sabiam que estavam a ser treinados. No Atos 12, Herodes manda prender Tiago. E a igreja pensou, não faz mal. Da mesma forma que Deus libertou a eles a primeira vez, Ele vai fazer de novo. Só que desta vez Deus não fez nada. É tempo de crescer agora. É tempo de ter dentinhos agora. Eles estão folgados. Tiago é um homem de Deus. Com a unção que ele carrega, ele sai da cadeia facilmente. Não é o que aconteceu. O que aconteceu foi que Herodes mandou matar Tiago a fio da espada. Cortou-lhe o pescoço, a cabeça de um lado. E os judeus ficaram felizes com a notícia. E ele disse, agora vou continuar e vou matar mais outros. E prendeu a Pedro. E queria fazer com Pedro o que tinha feito com Tiago. Só que desta vez, a igreja acordou e disse, temos que fazer alguma coisa. Temos que fazer alguma coisa. Tiago morreu, Pedro não vai morrer. Foram para a casa de uma mulher chamada Maria. E chegaram lá e começaram a orar. Pai, nós oramos. Pedro não vai morrer. Pedro não pode morrer. Pai, solta Pedro. Pai, livra Pedro. Em nome de Jesus. Eles oravam. Diz que Pedro era guarnecido por 4 quaternos soldados. Deixa eu explicar o que é isso. Quer dizer que havia 4 grupos de soldados compostos por 4 quaternos. Eram 16 soldados que guarneciam a Pedro. 4 quaternos. Fora desses 16, havia 2 soldados, um à direita, outro à esquerda, que guarneciam a ele. Se ele escapasse destes 2, as algemas iriam privá-lo. Se escapasse das algemas, o primeiro quaterno, ou o segundo, terceiro ou quarto, iriam privá-lo. E se escapasse destes, havia lá o portão de ferro. Ele estava numa situação complicada, estava num beco sem saída, não havia como escapar. E o plano de Herodes era, Pedro também, ele tem que morrer, não há como. Ele está numa situação sem saída, está num beco, está num labirinto sem saída. Ele era ungido, mas a unção não foi suficiente para livrá-lo. Por quê? Porque a unção não é maior do que a oração. A unção opera na atribuição do poder pelo Espírito Santo, enquanto a oração opera na soberania do convite que damos a Deus. Eles oraram. Enquanto eles oram, contínua oração, contínua, não parava, contínua. Pedro tem que sair. Pai, nós oramos. Pedro tem que sair. Em nome de Jesus. Pai, ele não vai morrer. E Pedro tem que sair. Em nome de Jesus. Pai, ele não vai morrer. Nós oramos. Salva ele. Porque nós perdemos uma biblioteca em Tiago. Agora essa outra não pode ir, Senhor. Enquanto eles oravam, o anjo do Senhor entrou no cenário. Houve uma luz. O anjo foi à cadeia e houve uma luz na prisão. E o anjo tocou no lado de Pedro. As cadeias, as algemas caíram por si mesmas. O anjo não perguntou onde estão as chaves. Ele só tocou nele, as chaves caíram. Você hoje vai sair de qualquer prisão em que estava, porque Ele tem a chave mestre. Não importa quem amarrou o teu destino, a tua vida, hoje tu estás a sair completamente. Ele disse, Pedro, levanta-te. E Pedro se levanta. Ele pensava que fosse um sonho. Ele disse, vamos, olha para isso. Os soldados estão com armas,
a guarnecer um homem que já não está lá. E Pedro sai. Quando chega no portão de ferro, o portão se abriu por si mesmo. Quando ele chega onde estavam a orar, bateu na porta, e uma menina chamada Rhoda foi para lá e perguntou: quem é? E sou eu, Pedro. Ele não abriu a porta, por alegria foi dizer: Pedro está vivo. Disseram: oh, é espírito dele, ele já morreu, já vem, é fantasma, ele já morreu. Quer dizer que eles já oravam, mas não acreditavam no que eles estavam a pedir. E Pedro abriu a porta, entrou e disse: sou eu. A minha questão é: onde estava este anjo quando Tiago foi preso e morto? O anjo estava com Jesus. Ele só foi liberado para libertar Pedro em resposta à oração da igreja. Há certas coisas que Deus não fará sem você orar. Há certas coisas que Deus não fará sem você orar. O anjo foi liberado em resposta a uma oração. Houve algo que foi para Deus no céu, que fez Deus agir. Houve uma ação e uma reação. Deus reage às orações. Saber de uma coisa? Aquele anjo do Senhor está aqui mesmo agora. Ele é especializado em tirar pessoas das prisões onde não podiam sair. Porque o salmista diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, os livre. Aquele anjo estava com Jesus. Só foi liberado em resposta à oração. Você vai enviar oração de fé para Deus hoje. Ele vai liberar aquele anjo. E quando ele vier, não importa quantas cordas o diabo usou para te amarrar, não importa quanta estagnação você tem, não importa quantos anos você está estagnado, você verá libertação e liberdade, você verá progresso. Pare de reclamar e pare de lamentar. Faça algo. A sua oração. Quando você ora, ore como se fosse a única pessoa na terra a orar. Ore como se tudo dependesse de você e da sua oração. Ore ao Pai em nome de Jesus. Jesus disse no Marcos 11, 24, disse: e quando estiverdes orando, tudo que pedirdes orando, credes que o recebereis e tê-lo-eis. Quando você ora com fé, crendo que você já recebeu o que pediu. E depois agradece a Ele por isso. Time to work now. É tempo de trabalhar agora. Escuta, eu posso estar fraco assim, mas quando eu começo a orar, o diabo começa a estremecer. A sua oração pode ser uma resposta ao choro da sua família, da sua vizinhança, da sua cidade, do seu estado, da sua nação, até de um continente inteiro. Não menospreze o poder da oração. Há poder. Agora nós vamos orar a oração vertical para Deus, a oração que sai do coração, a oração fervorosa, a oração de fé. Orar crendo, orar com expectativa, orar olhando para Deus, esperando uma resposta. Levando as mãos para os céus. Coloca-se de pé. E nós vamos orar hoje.
Vamos orar hoje. Vamos cancelar todo o plano do diabo, maligno, todo o mal, qualquer coisa que vem de Deus. Nós vamos orar hoje. Na oração você pode pedir, na oração você pode interceder, na oração você pode cancelar coisas. Na oração, o que o diabo tem para fazer será interrompido quando nós oramos. Começar o seu dia com oração, ter tempo com Deus. A partir de hoje, coloca alarme no seu relógio para acordar e orar muito cedo. Cria esse hábito. Ora com fé. Ora com fé. O Deus a quem você ora, Ele não está longe de você. Ele está perto de você. Ele está perto de você. Começa a orar. Ora. Ora. Ora, 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 ora. Obrigado, Jesus, por salvar a minha alma. 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 E agora eu nasci de novo. E agora eu nasci de novo. E agora eu nasci de novo. Obrigado, Jesus, por salvar a minha alma. 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 Obrigado, Jesus, por salvar